Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e bora iniciar nossa análise do Bitcoin, galerinha! Bitcoin desconfigurou aquela continuaçãozinha, né? Que poderia levar o Bitcoin a fazer aquele teste lá em 22,5 mais ou menos que a gente estava falando. E agora, o que vai acontecer? Assiste esse vídeo até o final que nós vamos explicar. Mas antes disso, Diego, o calendário econômico não veio bom ontem? Não era para o Bitcoin e a S&P terem subido? Sim, veio perfeito. A gente vai mostrar ele para vocês. De fato, o calendário econômico veio perfeito para o mercado especulativo. IPP, né, índice de preço ao produtor, veio abaixo do esperado, vendas no varejo veio abaixo do esperado, ou seja, veio tudo perfeitinho. E por que o Bitcoin e o S&P 500, né, a bolsa, não subiu? Galera, o movimento estava esticado, a S&P estava fazendo um teste da sua LTB. O mais esperado era que com dados positivos do dado econômico, dados positivos para o nosso mercado de investimento, o preço, de fato, S&P 500 e o BTC viriam para uma correção, iriam fazer o rompimento e dar continuidade no movimento, até porque o movimento ainda estava bullish. Porém, já estava esticado, a gente já estava com a RSI, principalmente no diário, esticadão e andando de lado lá no topo lá. E além disso, o Bitcoin, por exemplo, já tinha batido o FIBO de 1.6. Ou seja, faz uma ondinha 1, projeta 1.6 de FIBO para buscar a onda 3. Com isso, acelerar a correção. Pode ser que eles já estão antecipando, talvez, um calendário econômico de hoje? Não sei, a gente tem que acompanhar e vamos olhar isso hoje. Então vamos começar a dar uma olhadinha o que é para a gente estar esperando. Então no calendário de ontem, como a gente pode observar, o IPP mensal aqui, ó, veio abaixo do esperado, o núcleo de vendas no varejo veio abaixo do esperado, ou seja, era o que o mercado estava aguardando, né? Um movimento bonito ali. Produção industrial abaixo do esperado também, ou seja, o que a economia americana está fazendo nesse momento? Desacelerando de fato, está caindo todos os dados econômicos americanos. Pô, mas isso é ruim para a economia? Sim, isso é ruim para a economia, mas é bom para a métrica do Fed de controle da inflação. Porque com uma desaceleração econômica, as empresas começam a demitir, empresas demitindo, pessoas ficam sem poder de compra, compram menos, juros caem, ou a inflação americana cai. Então, de fato, tá dando certo. Não subiu ontem os mercados? Ok, estava esticado o movimento. A gente já vai acompanhar isso no gráfico e ver até onde que o preço deve vir para fazer uma correçãozinha. Agora, acho que o ponto importante que a gente tem que dar uma olhadinha é o quê? Será que eles já não estavam antecipando, talvez, o movimento de hoje dos dados do calendário econômico? Hoje nós temos licença de construção, construção de novas casas, pedidos iniciais por seguro-desemprego, eles estão esperando um aumento de 205 mil para 214 mil, índice de atividade Filadélfia e relatório de empregos Filadélfia também. Ou seja, será que isso daqui vai vir um pouquinho acima do esperado? E aí ontem, o movimento de ontem corrigindo, já não seria uma antecipação? Não sabemos, vamos ter que aguardar o calendário econômico de hoje para ver como o mercado vai reagir. Tá certo? Vamos lá dar uma olhadinha como o mercado vai reagir. Mas então, hoje nós temos também, novamente, o vídeo de ontem a gente tinha falado que ia ter volatilidade, ou ele ia fazer o rompimento, ou ia vir uma correção forte. Por quê? Porque a gente já estava vendo que ontem, com os dados que iam sair, ia ter uma grande volatilidade. Só que foi contra os dados econômicos, tá? Mas um ponto importante que nós temos que prestar atenção aqui é o quê? É em cima da projeção de taxa de juros americana. Então, para agora, dia 1º de fevereiro, já tem 94% de chance, né? O mercado estima que vai vir 0,25% de taxa de aumento na taxa de juros americana. Mas, quando a gente pega para analisar o da próxima reunião, que é de março, ele está dando mais o quê? Mais 0,25%, totalizando 5% na taxa de juros americana. Só que o mais interessante aqui é para maio. Por quê? Maio, eles já estão projetando, talvez, ou não ter aumento da taxa de juros, ou iniciar o processo de redução da taxa de juros americana. Ou seja, possivelmente maio vai ser um mês decisivo para compreender se o Fed, de fato, vai iniciar o seu processo de pivot point, onde ele inverte a política monetária de controle inflacionário,
certo? Talvez de aumentar a taxa de juros comece a diminuir de novo, e aí a taxa de juros americana começa a cair, e quando a taxa de juros começa a cair, o mercado de investimento, bolsas, construções, o nosso Bitcoin, ele explode e vai com tudo para cima. Então já está ficando interessante, está com 59% de chance de em maio não termos aumento ou termos uma redução da taxa de juros. Então é muito interessante esse dado aqui. Galerinha, pô, Bitcoin, o que a gente tem que olhar no gráfico? O gráfico está muito simples agora. A gente estava com uma possibilidade onde o Bitcoin, se rompesse o topinho, né? Se rompesse esse topinho lá dos 21.800, basicamente, ele iria fazer o teste aqui da LTB, lá na região dos 22.500, para depois corrigir. Ou esse seria o topo e o Bitcoin viria para qual regiãozinha? Para essa região dos 19.600 a 19 mil dólares, que nada mais é do que FIBO de 382 a 0,5. A gente tem, as ondas 4, geralmente, elas tendem a corrigir um pouco menos, não tende a vir a 618 de FIBO. E aí, além disso, o que nós temos? Nós temos a média de 200 no gráfico diário, que é uma média forte, que agora vai servir de suporte. Então, minha previsão aqui para o Bitcoin é aguardar ele vir buscar essa regiãozinha aqui, ó, nessa região de 19.600 a 19 mil dólares, até porque a média de 21 vai subir. Então, zona de suporte Bitcoin, 19.600 a 19 mil dólares. E depois ele vai fazer o movimento de rompimento dessa LTB rumo lá aos 25 mil dólares. Esse é o movimento que a gente está esperando para o Bitcoin. E o ETH? ETH, mesmo movimento muito parecido, né? Nós temos aqui no ETH uma LTBzinha que vem lá de agosto do ano passado, onde ele conseguiu romper. E agora, o que esperar para o ETH nesse movimento? ETH deve entrar agora também no processo de correção. Ou seja, ele vai vir buscar essas regiões aqui de 1.400, essas regiões aqui de 1.400 a 1.350. Então, 1.400 a 1.350 é a região que a gente deve esperar agora o ETH vir, tá? Então, o ETH deve voltar para essas regiõezinhas aqui de 1.400 a 1.350, para depois ele buscar uma 5 para fazer o rompimento lá dos 1.800 dólares, basicamente, tá? Rumo aos 2 mil dólares. Então a gente tem que ficar de olho nesse próximo movimento, que é para pegar essa correção e partir para cima. Galerinha, é isso que eu tinha para falar para vocês, referente ao nosso mercado. O que aguardar agora? Agora é esperar essa correçãozinha para fazer uma bela de uma reentrada. Tá certo? Muito obrigado a todos. A gente se vê amanhã. Valeu!